Olá pessoal, estou de volta. Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês que estão na primeira série. Espero que todos vocês estejam bem. Muito bem. Como que nós vamos fazer a nossa aula hoje? Nós vamos relembrar os nossos homônimos. Homônimos são palavras com a mesma escrita ou mesma pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Nós falamos isso na aula passada, sobre os homônimos. Hoje nós vamos falar sobre parônimos. Parônimos vai ser o nosso assunto. Temos um quiz aqui para vocês. São homônimos, homônimos, tá? Comprimento e cumprimento, mal e mal, suar e soar, mas e mais. Lembram que são os homônimos, palavras pronunciadas iguais. Elas podem ter escritas diferentes, mas elas são pronunciadas iguais. Comprimento e cumprimento, as duas palavras existem, mas são escritas diferentes e faladas diferentes. Mal e mal, tenho escrita diferente, mas a minha pronúncia é parecida. Então, qual desses é um par de homônimos? Mal e mal. Lembrando, suar é do suor, o suor que você tem. Você sua, você não soa. Soar é o badalo lá dos sinos, tem a ver com som, certo? Soar. Nós suamos. E o mas e mais. Já tiveram alguma confusão com esse mas e esse mais? Já pensaram sobre isso? Na hora de escrever, já viram alguma confusão com relação a isso? Nossa aula de hoje vai falar exatamente sobre essas coisas. Está aqui a nossa resposta, mal com L e mal com U. Lembrando, um é o contrário de bem e o outro o contrário de bom. Vocês já viram isso. Um advérbio e o outro um adjetivo. Agora nós vamos fazer a leitura de uma reportagem. É uma reportagem. Por que é uma reportagem e não é uma notícia? Porque ela tem uma pesquisa embasada. Eu não tenho somente um assunto, não vou falar só de uma coisa em um único lugar. Vou falar de mais coisas sobre o mesmo assunto. E a notícia que eu tenho é importância da leitura. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o meu título e a minha gravata. Lembram disso? Não é a gravata de você usar, é aquela que fica embaixo do título. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Já ouviram algum professor falar isso para vocês? Que a leitura é muito importante, que ela pode te ajudar? E nós vamos fazer agora uma atividade. Você vai responder aí no seu caderno 3 questões bem simples. Você tem o hábito de realizar leituras? Você vai colocar somente sim ou não. Em que local você costuma fazer leituras? Em casa? No ônibus? Você faz a leitura pela internet ou você faz a leitura pelo celular? E qual foi o último livro que você leu? O último livro que você leu. Será que você se recorda? Ou será que você é daqueles que está há tanto tempo sem fazer leitura que não consegue nem lembrar o nome do último livro que você leu? Vou dar um tempinho para vocês responderem essas questões para a gente voltar e conversar sobre a importância da leitura.
E então, escreveram aí? Será que você é daquela pessoa que tem o hábito de leitura? A leitura, a gente cria o hábito de ler. É um hábito, às vezes você não gosta de ler, mas às vezes você vai fazendo a leitura aos poucos e você acaba gostando. Ou talvez o que falta é encontrar um gênero da literatura que te agrada. Ah, eu gosto de terror, eu gosto de drama, eu gosto de romance. Então esse gênero talvez você ainda não conseguiu encontrar. E nós podemos fazer leitura em diversos locais. No ônibus, em casa, ou será que você só está lendo na escola porque estão mandando você fazer essa leitura na escola? Essa literatura escolarizada, ela é boa, mas é gostoso a gente fazer por nós mesmos. Lembrando que ler te possibilita conhecer vários lugares sem você sair dali da sua casa. Então, façam isso, comecem a praticar esta leitura, não somente porque ela vai te ajudar a escrever, mas para você relaxar um pouco, para você imaginar, viver outros mundos. Isso também é importante. E eu tenho a minha notícia. Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos. Mas ensinar não só a decifrar códigos, olha só, e sim a ter o hábito de ler, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela leitura. Será que o desinteresse pela leitura está relacionado à tecnologia? E lembrando que quando eu estou falando aqui de leitura, eu estou falando de leitura de obras mesmo, certo? Não leitura de pequenos textos que aparecem no seu feed de notícias, por exemplo. Não, estamos falando da leitura. E aqui, olha só, um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura. Por que será que é tão difícil ensinar a leitura? Será que tem como ensinar a leitura? Aprender a ler? Como que nós aprendemos a ler? Mas ensinar não só a decifrar códigos, isso é muito importante. Tem uma atividade para vocês que é justamente sobre isso. De acordo com o texto, há uma diferença entre decifrar códigos e ler. Que diferença é essa? Aí no seu caderno você vai explicar qual é a diferença existente entre ensinar a decifrar códigos e ensinar a ler. Um tempo para vocês fazerem a atividade e volto para corrigir e conversarmos.
E então, conseguiram chegar à conclusão da diferença entre decifrar códigos e ler? Vamos ver? Decifrar códigos está relacionado a compreender os códigos linguísticos, letras, pontuação, acentuação, que seja. Ler é saber interpretar o discurso do locutor. Lembram? Nós temos alguém que escreve, esse é o locutor. Eu vou saber ler a partir do momento em que eu entender o que esse locutor está me dizendo. Eu somente juntar as letras. A partir das letras, eu formar palavras, eu estou decifrando os códigos. Somente isso. Se eu não tiver a compreensão daquilo que eu li, eu não li direito. Eu só decifrei. Então, conforme trazia na reportagem, o grande desafio é ensinar a ler realmente e não somente a decifrar códigos. A gente vê bastante gente que decifra, mas a compreensão daquilo que leu é um pouco mais difícil. A gente cria esse hábito, a gente precisa conhecer outras coisas, não somente aquilo que está escrito. Muitas vezes o texto vai me trazer o quê? Coisas que eu preciso conhecer do mundo de fora. Isso é a gente saber fazer uma leitura bem feita. E agora, vou pedir para vocês lerem mais um trecho da reportagem e buscar nele uma confusão no uso de uma palavra. Na aula passada, nós também já fizemos uma atividade parecida lá com os homônimos. Nessa não. Nessa nós vamos fazer a leitura e vamos encontrar uma única palavra que houve uma confusão. Então, você vai ler o texto e procurar o que será que está estranho ali naquele texto. Vou deixar o texto aqui para vocês fazerem a leitura e após da leitura e encontrarem a palavra, voltamos para conversar.
E aí, conseguiram encontrar essa confusão de palavra? Vamos dar uma lida? Falar de leitura é muito subjetivo. Por isso, sugerir textos ou obras pode ser uma tarefa muito arriscada. No entanto, diante da riqueza da literatura brasileira, algumas obras e autores não podem passar desapercebidos, haja vista a sua importância para a nossa cultura. Encontrou ali no nosso texto alguma palavra que está deslocada, que não deveria ser aquela palavra e sim uma outra? Vamos dar uma olhada? Tenho a palavra desapercebidos. Não está correto o uso de desapercebidos. Qual palavra deveria ser? Despercebidos. Vamos ver, ó. Desapercebido possui o sentido de desprevenido, desprovido de algo. A pessoa não tem alguma coisa. Ela está desapercebida, esta pessoa. Despercebido diz respeito a algo que não se nota, que é imperceptível. E lá no meu texto dizia, algumas obras e autores não podem passar desapercebidos. Eles estavam desprovidos de alguma coisa? Não, eles estavam passando o quê? Despercebidos, sem que se notasse, que não pode deixar de notar esses autores brasileiros. Muito cuidado com estas trocas, elas parecem poucas, porque estamos falando apenas de uma letra, no caso a letra A, mas elas são importantes porque eu tenho significados diferentes, sentidos diferentes para isso. Então, ó, agora uma atividade. No trecho, falar de leitura é muito subjetivo? Tinha isso lá no nosso texto, dizendo que falar de leitura é muito subjetivo. Qual o sentido da palavra em destaque? Qual palavra que eu tenho em destaque? Subjetivo. O que você entende por subjetivo? Vou dar um tempinho para você responder ou mesmo pesquisar, se caso for, e voltamos para conversar. E aí, conseguiram compreender o sentido da palavra subjetivo? Falar de leitura é muito subjetivo. Vamos ver? Subjetivo apresenta uma ideia de algo pessoal, individual. Ou seja, falar de leitura é algo subjetivo, pois ela está ligada a gostos particulares. Então, sugerir uma leitura, ela é subjetiva. Por quê? Porque nem sempre o meu gosto, o estilo de leitura que eu goste, pode ser o mesmo de uma outra pessoa. Posso indicar,
Mas dizer que, olha, com certeza, ou você tem que gostar, isso é muito subjetivo. Porque às vezes eu tenha gostado e a outra pessoa tem o direito de não gostar da mesma leitura. Por isso se trata de subjetividade. Continuando. Nossa aula anterior, nós falamos de homônimos. Hoje nós vamos falar de algo parecido. Parônimos, certo? O que são parônimos? São palavras muito semelhantes na pronúncia, mas que apresentam grafia e significados diferentes. Aqui na explicação, eu já destaquei o mas, porque eu tenho mais com i e o mas sem o i. Ambos têm significados diferentes, são utilizados em lugares diferentes para dizer coisas diferentes. Só para lembrar, o mais com i, mais, ele vai incluir alguma coisa, somar. E o mas com s, vocês já aprenderam lá no início das aulas, quando vocês viram as orações coordenadas, ele vai contradizer uma situação. E nós vamos para um conhecimento extra para vocês. A inclusão de vogais na fala é chamada de ditongação. Ditongação, nome estranho, né? Vem lá dos ditongos, quando vocês aprenderam quando vocês eram menores. Ou seja, criar um ditongo, o que é o ditongo? A junção de duas vogais, onde não existem. Então eu vou criar um ditongo onde esse ditongo não existe. Isso eu vou chamar de ditongação. 10. Nós pronunciamos 10. Muitas pessoas pronunciam 10. E a gente entende perfeitamente, tanto 10 como 10. Depois eu tenho pessoa, pessoa. Muitas pessoas pronunciam como pessoa, pessoa. Coloco um U onde não existiria. Coloquei um I onde ele não existe. O que acontece? Às vezes, a gente tem o hábito de pronunciar essas palavras diferente do que elas são escritas e acontece de transcrever essas palavras para o texto. Então, muito cuidado quando você estiver escrevendo para ver se você não está colocando a sua fala na escrita. Você precisa tomar esse cuidado. Por isso, quando você fizer um texto, dá uma lida novamente, veja se você não está transcrevendo a sua fala, porque em muitos gêneros textuais isso não pode acontecer. Em alguns gêneros textuais eu posso colocar, mas em outros tantos, não vou dizer nem que seja a maioria, mas são muitos textos, gêneros textuais, que você nem vai poder colocar a sua fala nessa escrita, tá? Quais outras palavras vocês conhecem que causam confusão? Ou seja, palavras que uma letra faz toda a diferença de sentido. Conhece alguma palavra que faz diferença de sentido? Se eu puser uma letra ou se eu tirar uma letra? Pensem aí com vocês. Quais palavras vêm na sua cabeça? Com quais palavras você, às vezes, já se perguntou como se escreve para colocar no papel porque você não sabia como ela deveria ser? Pensem em algumas palavras. Essas palavras que causam confusão, elas podem ser os parônimos. Então, nós vamos para uma atividade. Escreva o significado de alguns parônimos. Então, eu tenho um par de parônimos aqui. Comprimento e cumprimento. Soar e suar, que nós já vimos isso lá no início da aula. Se você for esperto, você já captou. Retificar e ratificar. Lembrando, todas as palavras, elas estão escritas corretamente. Todas elas estão escritas corretamente. No entanto, cada uma tem um significado diferente. O que você precisa fazer? Escrever esses significados para essas palavras que nós temos ali. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso e voltamos para fazer a conferência e dar continuidade à nossa aula.
Então, conseguiram chegar ao significado dessas palavras? Perceberam a diferença de sentido que existe nelas? Ó, comprimento com o, comprimento com u. As duas existem. Soar com o e suar com u. Retificar e ratificar. A minha diferença está no e e no a. Vamos ver se vocês conseguiram mesmo chegar ao sentido, ao significado delas? Comprimento com o tem relação com tamanho, tamanho de alguma coisa. Cumprimento com o é porque você vai cumprimentar alguém, é uma saudação, cumprimentar a pessoa. Soar, lembra que nós falamos lá no início, quando tinha o quiz? É emitir um som. Então, volto a dizer, você não soa, você sua. Suar tem esse sentido de transpirar, da gente transpirar. Então, eu estou suando com U. Retificar, eu vou corrigir alguma coisa, eu vou retificar o que eu disse, ou seja, vou corrigir o que eu disse. Ratificar, eu vou confirmar. Ratificar, com A eu vou confirmar. Então eu vou retificar o que eu disse, eu vou corrigir aquilo que eu disse. Eu vou ratificar o que eu disse, eu vou confirmar aquilo que eu disse. São palavras muito parecidas, mas que possuem o quê? Sentidos totalmente diferentes. Então, muito cuidado na hora em que vocês estiverem escrevendo. E eu tenho uma atividade, a atividade 6, para vocês analisarem as sentenças e assinalar as corretas. Então, analise as sentenças e assinale as corretas. Vou dar um tempo para vocês analisarem essas sentenças. Se necessário for, pesquisem alguma palavra que você não conheça. Dá um tempinho para você pesquisar essa palavra que você não conheça. Pesquise para ver se ela está bem colocada ou não. Por quê? Porque nós vamos ter que assinalar as corretas. Um tempinho para vocês fazerem o exercício, volto para corrigir e continuar com a nossa aula.
Então, mas analisaram de verdade mesmo? Precisaram pesquisar alguma coisa ou vocês conheciam todas as palavras? Vamos ver. O documento foi deferido pela magistrada, depois de verificarem que não diferia do original. Olha, quais palavras eu deveria observar bem? O deferido e o diferia. Será que elas estão utilizadas da forma correta? Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o médico viu a vultosa quantia que ele levava no bolso. Palavras que eu deveria ter analisado: vultuoso e vultosa. Já ouviram isso? Apesar da sede, os alunos não cederam ao cansaço. Olha, sede e cederam. Será que está certo? Após prescrever o medicamento, a médica viu que a portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do programa. O que eu deveria analisar? Proscrever e prescrever. Vamos analisar? Eu tenho deferido e diferia. As duas formas estão corretas, estão colocadas adequadamente. Vultuoso e vultosa, as duas formas também estão colocadas corretamente. Só por curiosidade, para quem não teve tempo de pesquisar, vultuoso é como se fosse alguma coisa na face, um problema no rosto da pessoa, tá? Vultosa é de quantia, de grande quantia. Apesar da sede, sede de de beber água, perdão, e os alunos não cederam do quê? De ceder alguma coisa, tá? E prescrever e proscreveram. Todas as sentenças estão corretas, todas elas estão escritas corretamente. E agora, um quiz bem fácil para vocês. Não são considerados parônimos, não são, tá? Absolver e absorver, discriminar e descriminar, concerto e concerto, cavaleiro e cavalheiro. Qual desses não são considerados parônimos? Lembrando que são parônimos palavras escritas, com escrita parecida, pronúncia parecida, mas que têm o quê? Significados diferentes. Como nós já tivemos a nossa aula passada sobre homônimos, a gente sabe muito bem que o que não é parônimo, concerto e concerto. Por quê? Porque elas são faladas da mesma forma, mas escritas diferentes. Cavaleiro e cavalheiro, hoje as pessoas não têm mais o hábito de fazer a confusão dessas coisas. Discriminar e descriminar, tirar do crime, tá? E discriminar, descrever. Absolver e absorver. Tudo bem. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos bastante coisa. Foi uma aula bem rápida sobre parônimos, tá? Nós sabemos que o gênero reportagem apresenta o que, quando, como, onde, com quem e quais consequências e uma interpretação do fato. Lembram? Reportagem e notícia, elas são muito parecidas. A diferença está na interpretação do fato. Então, a reportagem ela é mais profunda. A leitura é importante porque, além de entreter, auxilia no aumento lexical. O que é aumento lexical? Léxico. Léxico é a quantidade de palavras, seu vocabulário, certo? E contribui para o desenvolvimento da construção textual. O que nós temos que ter em mente, sempre em mente, a primeira parte da leitura, ela é o entretenimento. Eu estou lendo para me entreter. Deixe um pouquinho de lado, eu preciso ler para aprender alguma coisa, falando de leitura de obras, tá? Deixe isso um pouquinho de lado, para a gente tirar um pouquinho essa parte da escola, talvez, com relação à leitura.
Porque daí fica mais gostoso. Você está lendo para descobrir novas coisas. Você está lendo porque você gosta de ler. Então esse hábito vai aumentando em você e você acaba gostando mais da leitura. Tá? Ela vai te ensinar na sua construção textual? Vai, com certeza vai. Vai aumentar o seu vocabulário? Vai aumentar o seu vocabulário, vai te ajudar também na interpretação. Mas o mais importante é que você se entretenha, você se divirta com a leitura. Parônimos são palavras que possuem pronúncia e grafia semelhantes e com significados diferentes. Parônimos, palavras que possuem pronúncia e grafia semelhantes e significados diferentes. Para vocês saberem mais, nós temos lá o academia.org.br, tá? academia.org.br, lá no Nossa Língua, busca no vocabulário. Isso chama-se Volpe e também existe um aplicativo para o seu celular chamado Volpe, que ele é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Nesse aplicativo, você encontra como se escreve a palavra. Não é como um dicionário, é diferente do dicionário. Você vai encontrar como que a palavra é escrita e o significado curto dessas palavras. Deixo para vocês também dois filmes e 2 livros. Então, são 2 livros que viraram filmes, certo? O primeiro, A História Sem Fim, um bem antigo. Por que eu estou indicando isso? Porque fala de leitura. Nessa história aqui, o nosso protagonista, ele vive a leitura, literalmente, ele vive a leitura. E a coleção Coração de Tinta. O Coração de Tinta, que é o primeiro desta coleção, ele já foi um filme antigo, acho que dos anos 2000, e ele traz também essa relação da pessoa com a leitura. Então, ficam essas 2 dicas para vocês, tanto na leitura como em obra fílmica, no filme, são interessantes para vocês se entreterem. Lembrem-se bem, leitura para a gente se entreter. Por hoje, nós ficamos por aqui. Aguardo vocês para a próxima aula e até lá!